O nome da minha pregação de hoje é Cristãos, tenham filhos. Êxodo capítulo 1, versículo 1. Estes são os nomes dos israelitas que entraram no Egito com Jacó, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todos os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, estava no Egito. José morreu, e também todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os israelitas se reproduziram e aumentaram muito, multiplicaram-se, tornaram-se fortes. Como eles se tornaram fortes? Mas filho não traz pobreza? Não é esse um argumento que nós usamos para não ter filhos? Se fortaleceram. Ele vai usar mais 2 vezes essa expressão. Tiveram filhos e se fortaleceram. Verso 8. Então, um novo rei, que não havia conhecido José, levantou-se sobre o Egito e disse ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte. Mais numeroso e mais forte. Vamos agir com astúcia, com safadeza. Vamos fazer um controle de natalidade com eles aqui. Mas ao invés de sair matando todo mundo, vamos agir com astúcia, com malandragem. Para que não se multiplique e aconteça que em caso de guerra unam-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e vá embora desta terra. Verso 11. Por isso, o que eles fizeram? Para tentar inibir o surgimento de novas crianças. Vamos dar trabalho para o povo. É o mesmo motivo pelo qual muitas mulheres não querem ter filhos. Trabalho, carreira. Esqueceram da missão delas, de mãe. O quê? Hã? Ah, tá. Pronto. Verso 11. Por isso colocaram sobre eles para oprimi-los com trabalhos forçados. Assim os israelitas construíram para Faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais os egípcios oprimiam o povo de Israel, mais este se multiplicava e espalhava. Sendo oprimidos, eles tinham filhos. Não é esse o motivo que você diz que não devemos ter filhos hoje? O tempo é muito opressor. Uma época muito difícil. Mas este se multiplicava e espalhava, de maneira que os egípcios ficaram com muito medo dos israelitas. Por isso os egípcios escravizaram os israelitas com mais vigor. E assim lhes amarguraram a vida com serviços pesados, com barro e com tijolos, e com todo tipo de trabalho no campo. Enfim, com todo o serviço que eram forçados a fazer. Verso 15. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Já que a estratégia não deu, vamos começar a matar a gente. Quando ajudardes as hebreias no parto e as virdes sobre os assentos, se for menino, matai-o. Eu não vou conseguir falar disso aqui hoje. Mas esse é um motivo pelo qual as feministas odeiam tanto a masculinidade. São homens. É o cabra macho que tem coragem de enfrentar um governo totalitário e gigante. São homens que fazem isso. Agora, esse rapazinho, com gelzinho no cabelo, calcinha estilo restart, acho que um cara desse vai ter peito para enfrentar algo maior que ele? Esse povo afeminado? Não vai, claro que não. Se for menino, matai-o, mas se for menina, poderá viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes havia ordenado, mas deixaram os meninos com vida. Então, o rei do Egito mandou chamá-las e as interrogou: por que fizeste isso, deixando com vida os meninos? As parteiras responderam a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são fortes e assim elas mentiram. Antes que a parteira chegue, já deram à luz. Por isso, Deus foi bom para com as parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Aumentou, fortaleceu. A gente tem que ter uma resposta para Salmo 127. Herança são os filhos, não dívida. Herança. Bem-aventurado aquele que enche a aljava de filhos. A gente tem que ter uma boa resposta para isso. Eu não tenho. Eu não tenho uma resposta para falar, não quero ter filhos, é bom, mas você tem que ter.
Verso 21. Como as parteiras temeram a Deus, ele permitiu que tivessem suas próprias famílias. Que coisa, hein? Como que elas tiveram família? Fizeram uma campanha na igreja de 21 dias? Receberam a oração ungida? Não. Temor de Deus. Temor de Deus. E Deus as abençoou. Não tenho filhos porque não tenho dinheiro. Não pode ser o contrário. Não pode ser que por conta da falta de temor, Deus não tenha nos abençoado mais. Verso 22, então o faraó ordenou a todo o seu povo, lançai no rio todos os meninos que nasceram, mas deixai viver todas as meninas. Primeiro trabalho. Segundo, convencendo as parteiras a dizer que as crianças, matar as crianças no nascimento, enganando as hebreias, dizendo, olha, puxa, seu menino nasceu morto. Não funcionando isso, partiu para a terceira estratégia, matar a criança. Eu pergunto para você, minha querida irmã, se essa é uma época boa para ter filho. Uma época em que o governo está matando o menino. Menino nasce, o governo joga no rio. Graças a Deus, a mãe de Moisés não pensava como nós. Ela teve Moisés. Por isso você está aqui hoje. Êxodo começa com a formação. É a história da formação de Israel. Israel como nação vai surgindo aqui. E como começa? O verso 1 começa falando de família. Até pessoas do mundo sabem que a base de uma sociedade é a família. E o texto então fala de Faraó tentando usar de astúcia, safadeza, malandragem para evitar que seu potencial inimigo aumentasse o seu exército. 3 vezes o texto bíblico declara que eles tinham filhos e se fortaleciam. Tinham filhos e se fortaleciam. Verso 7, verso 9, verso 20. Algo presente na Escritura, muito recorrente, é isso aqui. O aumento numérico do povo de Deus como algo espiritual. Espiritual. A manutenção e divulgação da cultura do povo de Deus. Tendo o lar numeroso como uma grande agência missionária. Ter filhos como missão, não é apenas do Antigo Testamento, Paulo diz isso. Mulheres serão conservadas na missão de mãe. Na versão revista Almeida, século 21, que nós temos aqui, diz assim, as mulheres serão salvas, dando à luz filhos, missão. Não tendo filhos, de acordo com a mentalidade moderna, como se fosse um pet, um cachorrinho, ou para suprir carência emocional. Não. Não é esse o espírito bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A ideia é ter filhos como um chamado divino de criar crianças para a glória de Deus. Crianças que vão espalhar a imagem do Senhor e o Evangelho por onde forem. Essa é a ideia bíblica. Deus diz para Adão, frutifique. O homem cai. Deus diz para Noé, frutifique. No cativeiro, como escravos, numa terra estrangeira, Deus ordena, tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Casar e ter filho era a manutenção da cultura de Israel, do povo de Israel, e mais do que isso, das promessas messiânicas. O Messias tinha que vir dos judeus, mas se não houvesse judeu, não haveria Messias. Porque Deus não era Deus. Que Deus é esse que diz algo e não se cumpre? Então, o Deus do Antigo Testamento não era Deus coisa nenhuma. Tenham filhos aí. Isso tem uma implicação transcendental, eterna, espiritual. Ah, mas isso é o Antigo Testamento. O foco do Novo Testamento é o crescimento do povo de Deus por meio da pregação do Evangelho. Onde? Onde o ide de Jesus
anula o frutificai de Gênesis. Onde? Qual passagem? 1 Timóteo 5:14, Paulo fala: quero, nós reformados, cremos que aqui é Deus querendo. Não? Não é isso que professamos? Que o Espírito Santo falou por meio de Paulo? É o próprio Deus querendo aqui então? Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem e criem filhos. Sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Como pregar o evangelho anula o Salmo 127, que declara: os filhos são riqueza. Os filhos são riqueza, quanto mais melhor. A mentalidade pecaminosa, feminista, pode explicar porque, inclusive, a igreja se dobrou diante de Moloque, aquela divindade que gostava de ver criança morta. Essa mentalidade pecaminosa muitas vezes explica os motivos de não querermos ter filhos. Um motivo materialista, egoísta e incrédulo, muitas vezes. Eu, quando falo desses assuntos, as pessoas dizem assim para mim: você tem que tomar cuidado com o que você está pregando. Imagina a sua igreja começar a ter gente com 10 filhos lá. Tá vendo? Você acabou de provar a minha tese. Feminismo. Bem-aventurado aquele que enche a aljava de filhos. Qual problema eu terei? Mais bem-aventurado é aquele que tem muitos filhos. Se eu estou errado, que você deve ter filhos, qual será o prejuízo? Qual será o prejuízo? Você, talvez você veja de uma família meio numerosa aí. Você é o quinto. Ah, eu sofri muito. Ok. Primeiro, então você está dizendo que você preferia não ter nascido? Era aí? É isso? Segundo, assumiu-se como eugenista mesmo? Assumiu-se como esquerdista? Uma vida limitada fisicamente ou financeiramente? É isso que a esquerda diz. Eles são pobres, não devem ter filhos. Aquele lá nasceu doente, deve morrer. Assumiu agora esquerdismo mesmo? Não vai gritar Lula livre aqui não, né? Uma vida limitada fisicamente ou financeiramente é indigna de existir? Um ser humano doente é menos ser humano? Um ser humano pobre é menos ser humano? Viramos eugenista mesmo já? Primeiro, seus inimigos é que querem controle de natalidade. Note, mais uma vez, meu argumento não é teológico. Eu só estou fazendo uma constatação. Até o século XX, todas as igrejas protestantes viam o controle de natalidade como pecado, declara Greg Price. A primeira igreja a permitir o uso de métodos anticoncepcionais, a igreja anglicana em 1930. Mas é na década de 60 e 70, durante a segunda onda feminista, que isso se estabelece de uma maneira muito mais feroz. Veja essa citação de Alan Carson. A reforma protestante foi em parte significativa um protesto contra o antinatalismo, percebido da igreja cristã medieval. Foi uma celebração da procriação, que também viu a contracepção e o aborto como um dos mais perversos pecados humanos, como afronta direta às ordenanças de Deus. Este pano de fundo torna a traição protestante da contracepção em meados do século XX ainda mais surpreendente. Alan Carson, autor do livro Americanos Evangélicos contra o Controle de Natalidade. Você deve pesquisar isso aqui. Mas de maneira bem simples, eu acho que é fácil concordar com ele. Ele está dizendo, olha, a mentalidade protestante não era essa. O protestantismo nasce justamente pensando o oposto do pensamento medieval da época. O pensamento medieval da época era aquele que via a família e o trabalho como algo inferior à vida espiritual, sacerdotal. Tanto é que Alan Carson vai dizer que 1/3 da população adulta estava em alguma ordem religiosa. E o protestantismo surge de maneira negativa a esse pensamento que diminuía a família e os outros trabalhos. Como a gente sabe disso? Lutero casou, teve 6 filhos. Lembra de Lutero? Daquela famosa fala de Lutero para o sapateiro? O sapateiro se converteu e veio perguntar para Lutero, o que eu farei agora? Talvez com a mentalidade da época, de que trabalho era algo pequeno. E agora?
Deverei ir para algum monastério? Algum mosteiro? Para que tenha uma vida digna? Aí Lutero pergunta, o que você faz? Sou sapateiro. Então vá para casa e faça o melhor sapato que você puder fazer. Por isso Max Weber, que escreveu A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, vai dizer que o protestantismo